Olá, seja bem-vindo à live aula 10, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse no assunto de gestão, administração, gerências dos seus estúdios de Pilates. Instrutores de Pilates que desejam aumentar o seu faturamento, dobrar lucro e ver resultados no final do mês. Hoje, o tema eu vou falar sobre 3 erros fulminantes que estão levando o seu estúdio de Pilates ao prejuízo. Você pode estar realmente chegando à falência e não sabe. Então eu vou apresentar para você esses 3 erros. Então, se você tiver interesse nesse assunto e achar que você está errando e achar que você realmente não está tendo faturamento no final do mês, você trabalha com Pilates, trabalha de manhã até a noite e não vê resultado, então fica aqui comigo até o final dessa live. E se você tem interesse no assunto de gestão, tem outras lives aqui embaixo. Essa é a 10ª aula e tem outras aulas além das 9 no feed. Então, corre lá, tira um tempinho. Quinta-feira, às 19h19, a gente está aqui realmente para trocar sobre esse assunto. Hoje, o assunto vai falar sobre esses 3 erros e que muitos de nós já cometemos e muitos de nós ainda cometemos, né? Instrutores de Pilates, fisioterapeutas, profissionais de educação física que têm a gestão do seu estúdio, porém não administra, não tem a gerência, né? Principalmente da parte financeira, que é a parte que a gente não vê resultado e não vê retorno no final do mês. Então, não tem porquê a gente trabalhar e não ver resultado financeiro no final do mês. Algo está errado. E aí a gente precisa parar, analisar, né, estudar, pesquisar esses números dentro do nosso estúdio. E hoje eu vou apresentar esses 3 erros para você. E eu tenho quase certeza que você já cometeu ou ainda está cometendo esses erros. E o seu estúdio pode estar realmente pertinho da falência ou está aberto no prejuízo. Então, esteja aqui comigo até o final para a gente trocar e eu vou dar várias dicas para você rever e implementar aí no seu estúdio já na próxima semana. Essa aula vai ficar gravada, então o objetivo dela é realmente passar, compartilhar conhecimento com instrutores de Pilates que desejam esse assunto. E para você que está assistindo no gravado, fica aqui comigo até o final que eu vou estar apresentando aí esses 3 erros aí fulminantes que podem estar levando o seu estúdio de Pilates à falência e pode estar levando muito prejuízo e realmente pode ser esses 3 motivos que estão fazendo você não ver resultado financeiro no final do mês dentro do seu estúdio. Eu já começo aqui essa aula falando sobre o primeiro erro dentro do seu estúdio de Pilates que pode estar levando ao prejuízo é você não saber precificar, é você não saber colocar preço no seu serviço de Pilates. Primeiro que muitos de nós não gostamos de número, né? Por isso que nós estamos aí na área de humanas, não gostamos de exatas, mas é super importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa saber é o preço do nosso serviço, né? A gente vende produto e serviço. No nosso caso, a gente vende o nosso serviço de Pilates, a não ser que ele seja beneficente, voluntário, que não é o nosso caso no momento, dentro do nosso estúdio de Pilates. Muitos de nós trabalhamos somente com Pilates, né? É de lá que vem o nosso salário, é de lá que vem o nosso sustento, né? Todo mês. Então, é super necessário você saber isso. Qual é o seu preço? O seu preço, ele está cobrindo todos os seus gastos, todas as suas despesas dentro do seu estúdio? O preço que você cobra, ele está te trazendo salário? O preço que você cobra está trazendo lucro para o seu estúdio de Pilates? É isso que você, instrutor de Pilates, que está assistindo ao vivo ou que está assistindo no gravado, que é o objetivo dessa live aqui, precisa analisar. Precisa analisar se você está trabalhando para pagar conta ou se você está trabalhando e não está pagando conta. Não adianta somente a gente querer atender. A gente precisa, enquanto gestor de estúdios de Pilates, saber de números, saber as métricas que a gente precisa analisar dentro do nosso estúdio, dentro do nosso consultório, dentro do nosso local de trabalho. E o primeiro erro é esse, é a gente não saber precificar. E aí, o que a gente faz logo de imediato? A gente vai consultar a vizinhança, a gente vai consultar alguns colegas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, né? Isso faz parte, isso é pesquisa de mercado. Você também não pode estar muito fora do seu mercado, né? Os preços, eles modificam de cidade para cidade, de região para região, de estado para estado. Normal, o custo de vida é um em cada região. Agora, o próprio nome já diz, você está
pesquisando, você está se baseando. Você não está colocando o seu preço no seu serviço de Pilates igual ao preço do seu colega, igual ao preço do seu vizinho. Você não tem só que ter essa métrica. Por quê? Porque os custos dentro daquele estúdio de Pilates podem ser diferentes dos seus custos dentro do seu estúdio. Então, a primeira coisa que você precisa saber para precificar o seu serviço de Pilates é a sua relação de despesas. E não simplesmente olhar o vizinho, olhar o colega, qual é o valor que ele está cobrando no serviço e você colocar o valor do seu. Então, o primeiro erro do profissional de Pilates é não saber precificar e olhar o concorrente, olhar o colega, né? Pesquisar ali da sua região. O preço dele é ele tem uma tabela de custos mais alta que você, muitas das vezes, ou a sua tabela de custos é mais alta que a dele. Então, você precisa ter essa noção do seu custo. Faça uma relação de custos fixos e uma relação de custos variáveis. O que é custo fixo e o que é custo variável, se você não sabe? Tem uma aula aqui embaixo que eu falei só sobre financeiro dentro do seu estúdio, mas custo fixo é tudo aquilo que é fixo de despesa dentro do seu estúdio. Por exemplo, aluguel, se você pagar, luz, água, os seus funcionários. Isso é tudo custo fixo, você tem valores fechados. Então você vai fazer essa relação desses custos fixos. E o que são custos variáveis? São custos que não entram na sua planilha mensal de custos. Eles entram bimestralmente, eles entram a cada 3 meses, eles entram semestralmente, eles entram uma vez por ano. Como, por exemplo, impostos. Tem muitos impostos de nós fisioterapeutas que são pagos de 3 em 3 meses. O ISS, por exemplo, Imposto sobre Serviço, ele é pago trimestralmente, pelo menos na nossa região. Então, isso é um custo variável. Então, você tem que fazer essa relação. Custo fixo, custo variável. E lá no final do mês, no final dessa tabela, você vai ter o quanto você gasta para o seu estúdio funcionar no final do mês. E aí, o seu salário, ele tem que estar dentro desse custo fixo. O salário dos seus funcionários tem que estar dentro dessa planilha de custo fixo. Além do seu aluguel, da sua luz, da sua água, enfim, faça essa relação. Lá no final, você vai ter um valor. Por exemplo, se você teve ali R$5.000, por exemplo, de custo. E aí, você precisa hoje analisar, se você tem estúdio de Pilates, você precisa analisar qual é o preço que você está cobrando da sua mensalidade, a quantidade de alunos que você tem. Faça essa conta, multiplique e veja se está cobrindo esses 5.000. Agora, muitos de nós, colegas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, instrutores de Pilates, não gerenciam essa parte. Muitos de nós não sabemos nem qual é o nosso preço fixo, qual é o nosso valor fixo. Quanto que o estúdio precisa ter mensalmente para ele se pagar. Isso é gestão, isso é gerência. A gente negligencia essa parte. E aí a gente abre a porta do estúdio, atende. Entra a mensalidade, você gasta, chega no final do mês, você não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Você precisa parar, analisar, colocar isso tudo no papel. Isso é gestão. Muitos de nós achamos que gestão é complicado, que gestão é algo difícil. Realmente, tem muita informação na rede social, tem muita informação na internet. As informações, elas são desordenadas, né? As informações, elas são muitas das vezes complexas. Mas você precisa entender qual é o seu desafio no momento, enquanto gestor de estúdio de Pilates, para pesquisar, né? Pedir ajuda daquele desafio. Mas aí você não sabe nem qual é o seu desafio dentro do estúdio, você não sabe nem aonde que está o gargalo, né? Você não sabe o porquê que você trabalha, chega no final do mês e você não fatura, você não viu o dinheiro sobrar. Aí você não sabe se você está trabalhando para pagar a conta ou se você está trabalhando e não consegue pagar a conta, fica no prejuízo. Por isso é que a gente precisa entender qual é o nosso desafio dentro do estúdio. A gente precisa entender qual é o nosso gargalo ali dentro do estúdio. Aonde que está o problema? Para, analisa. Faça o exercício de sair de cena. Olha de fora, como se você não fizesse parte do seu negócio. Como se você não fizesse parte do seu estúdio. Sai dele e olha de fora. E vê aonde que está ali o problema. O problema está
no aluno, que é a falta de aluno, o problema está no preço, que esse é o primeiro erro aqui que eu estou falando, você não sabe precificar o valor do serviço de Pilates, o erro está na sua gestão, que você não está fazendo. Aonde que está o erro? Que você trabalha, tem alunos, mas chega no final do mês, você não tem pagamento, você não consegue pagar as contas, fica no negativo, né? Enrolado sempre, não vê o dinheiro sobrar, não consegue pagar a conta, muito menos reserva, muito menos almeja grandes planos, né? Como você vai planejar se o seu dia a dia lá não está sendo pago? Então, precisa dar uma pausa. 2021 está começando aí cheio de energia. Vamos começar de forma organizada, vamos começar primeiro entendendo os erros. Por isso, esse papo de hoje. Os 3 principais erros que estão levando prejuízo ao seu estúdio. E o primeiro erro é esse que eu apresentei para quem chegou agora. É o profissional de Pilates não saber precificar. Primeiro, ele não sabe a diferença de preço e valor. Preço é o que o seu cliente paga. Valor é o que o seu cliente leva para casa. Muitas vezes ele não está querendo o Pilates, ele não quer aquele exercício. Ele quer a sensação que aquele exercício vai causar para ele. Ele quer, por exemplo, a saída de casa, para ir lá bater um papo, conversar com pessoas e aí fazer o Pilates também. Mas ele não quer o exercício. Então, agregue valor ao seu serviço. Não ofereça só exercícios, não ofereça só abdominal, fortalecimento. Não é isso que ele quer. Muitas vezes o seu cliente quer a barriga tanquinho, mas ele não quer aprender a fazer abdominal. Muitas vezes o seu cliente quer aliviar a dor nas costas, aliviar a dor lombar, ele não quer aprender a fazer alongamento. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes aquele idoso, ele quer sentar no chão para brincar com o neto, com o filho. Ele não quer entender de agachamento. E aí você está indo para a internet vender agachamento. Você está indo para a internet vender alongamento. Então, é entender a necessidade, é entender o que o seu cliente está buscando. E aí você tem o seu preço, e aí você agrega valor àquilo. Você agrega valor àquele preço que você está fazendo, que você está oferecendo. Por isso que você, mais uma vez, não pode olhar o seu colega, o preço que ele está cobrando. Porque às vezes ele não agrega o valor que você agrega. Né? Que é um ambiente aconchegante, que é um atendimento acolhedor, que é um atendimento personalizado, individualizado. Aí ele cobra um valor, você vai lá e imita o valor dele, não tem nada de diferente e no final do mês você está no prejuízo porque você não fechou suas contas. É assim que acontece. Esse é o maior erro dentro do estúdio. É você não saber o seu preço, é você olhar o colega, é você olhar o vizinho. Então, já começa pensando diferente. Saiba a diferença de preço e valor, agregue valor ao seu serviço, porque muitas vezes o seu cliente não está indo só buscar o Pilates, ele está indo buscar muito além do Pilates. Qualidade de vida, sensação de bem-estar, alívio da dor, a fuga de sair de casa, de ir para outro ambiente. Às vezes em casa ele nem conversa, chega no seu estúdio e ele tem um grupo de amigos. Então ele está indo lá buscar muito mais do que o Pilates. Então saiba colocar preço, também valor no seu serviço. E outro erro dentro desse erro de preço é a gente lembrar da gente fazer essa nossa planilha de custos. Então, se você fez essa planilha de custos fixos, essa planilha de custos variáveis, chegou lá no final do mês, você teve, por exemplo, R$5.000 de despesa. Quantos clientes você tem pagando R$200, por exemplo? Vão pagar os 5.000? É uma conta simples. Quantos clientes você tem? Se a sua mensalidade hoje, você tem um preço de R$200, quantos clientes você tem? E está pagando, essa lista de clientes está pagando os R$5.000 de despesa? É essa a pergunta que você tem que fazer. Não está pagando, eu estou no prejuízo. Mas você tem essa lista de custos, por exemplo? Muitos colegas não têm essa lista. Eles não sabem quanto que de despesa ele tem dentro do estúdio. O erro já começa aí. E, uma vez sabendo essa lista, por exemplo, como eu dei o exemplo de R$5.000 de custo,
O que está sendo feito para aumentar o número de clientes para que eu pague esses 5 mil e ainda me sobre lucro? Porque até agora eu estou falando de faturamento e despesa e o lucro, né? Então, precisa pensar, precisa analisar. Eu preciso aumentar, preciso captar mais clientes. Ou eu tenho um número de clientes bacana, mas não está cobrindo as minhas despesas. Sabe onde está o erro? No seu preço. Você está cobrando abaixo do que você deveria cobrar, relacionado à sua relação de custos, né? Baseado na sua relação de custos, não baseado no preço que o colega do lado está cobrando. Talvez essa mensalidade de R$ 200, com a quantidade de alunos que você tem, não está cobrindo as suas despesas, muito menos tendo lucro. Tá vendo como você está no prejuízo e muitas vezes você nem sabe? Precisa sentar, analisar, precisa sair desse nó. É um nó. Entra mês, sai mês e fica ali, ó, pagando conta, recebendo, pagando conta, recebendo, pagando conta. E muitas vezes não consegue pagar conta. É isso que você vai levar para a sua carreira profissional? Precisa analisar isso, né? Gestor de estúdio. Precisa pensar melhor. Então, esse é o primeiro erro, é você não saber precificar. Outra coisa que você tem que entender dentro desse erro é a taxa de ocupação. Eu não vou aqui explicar com muito detalhes, mas você tem uma capacidade máxima de atendimento, né? Nós aí atendemos 2, 3 pessoas por horário, né? Se você tiver equipamentos individualizados no seu estúdio. E aí você tem uma capacidade máxima ali na sua agenda. O nome disso é taxa de ocupação. Por exemplo, se você atende 8 da manhã, 9, 10 e 11, 4 horas da manhã, né? À tarde, se você atende 2, 3, 4, 5, você tem 8 horas do seu dia de atendimento, por exemplo. 8 horas de atendimento vezes 5 dias na semana, você tem 40 horas de atendimento, né? Você não tem além disso. Aí você vai pegar a quantidade de alunos que você atende por horário. Então, se você atende 2 alunos por horário, você vai multiplicar 40 horas vezes 2. Se você tem 3 alunos por horário, você vai multiplicar 40 horas da semana vezes 3. Por exemplo, vamos fazer essa conta. 40 horas da semana vezes 3 alunos, por exemplo, que é a sua capacidade máxima que você atende por hora, vai dar 4 vezes 3, 12, 120 alunos. 120 alunos seria a sua capacidade máxima ali da sua agenda. Só que dentro do seu estúdio de Pilates, você tem aquele mesmo aluno que faz uma vez na semana, mas você tem aquele aluno que faz 2 vezes, que faz 3 vezes, então eles se repetem, né? Então você não tem 120 alunos na sua capacidade máxima. Você tem 120 vagas praticamente na sua agenda. E aí, se você quiser esmiuçar isso, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar, por exemplo, 40 horas da sua semana. Faz a conta aí comigo. Se você tem 10 horas da semana que você atende 3 alunos, você vai fazer 10 horas vezes 3, 30. Se você tem 10 horas da semana que você tem 2 alunos atendendo, 10 vezes 2, 20. Então, você teve 30 e 20. Se você tem 10 horas dessas 40 aí semanais que você atende um aluno, então 10 vezes 1, 10. E se você tem 10 horas, por exemplo, 10 vezes 30, 40 horas semanais. Se você tem 10 horas da semana que você não atende ninguém, né? Tá zero, seu horário tá aberto. Então, 10 vezes 0, 0. Somando isso, você vai ter 30, com 20, 50, com 10, 60. Você chegou no número 60. O que significa isso? Você vai pegar e vai fazer uma regrinha de 3. Pega a calculadora aí. Você vai pegar e vai fazer aquele número lá atrás, de 120, que era a sua capacidade máxima, né, de atendimentos. Só que essas pessoas se repetem. Então, você vai fazer 120, uma regrinha de 3, está para 100%, que é a sua capacidade máxima da sua agenda, assim como 60, que foi o número de pessoas que você somou aí, está para X. Fez a conta, 120x é igual a 60 vezes 100, 6.000.
X é igual 6.000 dividido por 120. Calculadora no computador. 6.000 dividido por 120, que é a capacidade máxima. Me deu 50. O que isso significa? Que eu tenho 50% de ocupação da minha agenda. E sabe o que isso significa? É pouco. Eu vou ter prejuízo no final do mês. A minha agenda tinha uma capacidade X, a gente já fez aqui a capacidade que eu tenho de atendimento. E eu cheguei ao número de 50%. Ela está ocupada 50% só. Ou seja, eu vou estar no prejuízo no final do mês. Eu preciso estar 100% de ocupação, né? 75% é um número ideal. Abaixo de 75% eu preciso agir enquanto gestor de um estúdio de Pilates. Eu preciso agir para eu aumentar o número de clientes. Eu preciso captar clientes. E aí eu tenho que fazer campanhas, eu tenho que ter uma gestão de marketing. Eu tenho que entender de gestão, eu sou uma administradora. Eu não sou simplesmente uma professora, uma instrutora de Pilates. Eu ocupo um cargo de administradora, de gestora. É isso que você precisa entender. Você é gestora, é dono do seu estúdio. Então tem que fazer essa conta, tem que pensar. Empreendedor tem que pensar de segunda a segunda. Não é só de segunda a sexta, igual o instrutor de Pilates. Sexta-feira ele acaba de atender e vai embora para casa. A gente não. A gente tá aqui, ó, dividindo conhecimento, 19 da noite, quinta-feira. A gente tá pensando em estratégias, em mês, a gente tá fazendo essas contas. Toda semana, de 15 em 15 dias, você tem que fazer a conta da sua taxa de ocupação, para você ver como é que tá a sua agenda. E não esperar para fazer isso no final do mês. E aí, na hora de fazer seu fechamento lá das contas, você não fecha. Fica no negativo. Ou então fica no 0 a 0. É isso, a gente precisa analisar isso. A gente precisa entender que gestor de estúdio de Pilates não é só atendimento. Gestor de estúdio de Pilates é entender e analisar os seus números, é ter métricas dentro do seu estúdio, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, para poder analisar. Quem está chegando aí, boa noite. Essa aula vai ficar gravada, a intenção dela, então passem aqui para dar uma olhada depois. Então, esse foi o primeiro erro de um gestor de estúdio, de um profissional de Pilates, que não sabe precificar, ele não sabe colocar preço no seu serviço. Ele se baseia no colega e aí a relação de custos daquele colega, daquele estúdio é uma, a sua relação de despesa é outra, chega no final do mês, você não fecha a conta, né? Ou fica no prejuízo ou fica no 0 a 0. E volto a dizer, ou você está trabalhando para pagar a conta, ou você está trabalhando e não consegue pagar a conta. Essa é a realidade dos colegas, então precisa parar, analisar. Passamos por um período difícil aí de 2020 e tem que ter servido para alguma coisa, para a gente parar e rever os nossos processos, as nossas etapas, as nossas condutas, as nossas ações enquanto empreendedor, né? Enquanto gestor, enquanto dono de um negócio, seja ele um estúdio, seja ele um consultório, uma clínica. Nesse caso, a gente está falando para estúdios de Pilates. Então, o segundo erro que pode estar levando o seu estúdio de Pilates ao prejuízo e tá ali, ó, beirando a falência e você nem sabe. É conta única. É você achar que enquanto profissional, você pode ter sua conta física, pessoa física, e tá tudo bem, tá tudo misturado. Entra a mensalidade daquele cliente, sai as suas compras do supermercado, entra aquele plano trimestral que aquele cliente seu pagou e sai a compra lá no shopping que você fez no sábado. E aí, ó, tá tudo misturado no final do mês. Quando chega no final do mês, você tá pagando as suas contas pessoais e aí não sobra dinheiro para você pagar as contas do estúdio. Esse é o segundo maior erro. E muitos colegas acham que vão administrar. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu achava que eu ia administrar. Eu sou uma pessoa super organizada e sempre achei que eu fosse administrar a minha conta física, de pessoa física, junto com a conta do estúdio. Mas separem. Não cometam esse erro. Você que está começando ou você que tem essa conta junta. Faça uma conta de pessoa jurídica, se você for pessoa jurídica, ou não. Faça outra conta de pessoa física, se você ainda está no simples, ainda está na pessoa física. Separe. Hoje a gente tem aí inúmeras opções de contas digitais, de bancos digitais. Se você não sabe, tem inúmeras opções. É super seguro. São crenças que a gente tem de achar que a gente
só pode abrir conta em bancões, né? Como os bancos mais conhecidos, não vou aqui citar nomes, mas tem inúmeros bancos digitais que cobram tarifa zero para tudo, para transações, para saques. Agora com o Pix aí muito mais fácil, você pode ter a sua conta física e você pode ter a conta do estúdio e fazer essa transação através de Pix, com mais controle. Então se você não tem isso ainda, zera. Começa agora, a partir do final do mês, zera. Começa do zero. Pega todo o seu faturamento, que é o quê? Toda a mensalidade que entrou de seu cliente, pacote, planos, isso é faturamento. Pega, faz essa relação. Depois, faça a sua relação de custos fixos, de custos variáveis. Dentro dessa relação, tem que ter ali o seu aluguel, tem que ter ali o seu pagamento, tem que ter ali o pagamento dos seus funcionários, água, luz, contas, enfim. As contas variáveis, de custos variáveis, que são aqueles impostos que não são todo mês e outras despesas que não são mensais. Tem essa relação. E aí, você vai ver o que entrou na sua conta. Só que é na sua conta do estúdio, não na sua conta física. Perca esse tempo e faça essa separação. Aí sim você vai ter o controle ali do que entrou, do que saiu, se tá sobrando, se não tá. É assim que a gente faz. Parece óbvio, mas a gente não faz. Eu sei que muitos colegas não fazem. Então, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser lembrado. Porque eu também tive que ser lembrada, eu também tive que escutar isso várias vezes para eu poder agir. E uma vez feito, não é desfeito mais. Como diz aí o meu mentor, uma vez visto, você não consegue mais desver. Então faça isso, perca esse tempo, entre aspas, se é que pode se chamar de perda de tempo, faça essa separação, comunique os seus clientes que agora você tem uma conta nova, separada do estúdio. Ainda vai ter, né, aquele processo inicial de adaptação, os clientes que fazem pagamentos ou por boleto, ou por transferência, ou por Pix, ainda vai para sua conta pessoal, ainda vai rolar isso, mas isso depois de 2, 3 meses já se resolve, você já tem a sua conta separada da sua conta de pessoa física. Então, esse é o segundo maior erro, é você ter uma conta única, misturada a conta física com a conta do estúdio, pessoa física e pessoa jurídica. Separe. E o terceiro erro que pode estar levando o seu estúdio ao prejuízo é o profissional de Pilates não ter salário definido. E aí a gente entra em várias desculpas, né? A gente entra em várias crenças limitantes que o próprio instrutor de Pilates, o gestor do estúdio, ele fala. Ah, mas como que eu vou ter salário? Ah, o meu piso do conselho é X, eu não consigo alcançar. Ou então, eu acho pouco o piso do conselho. Que conta que eu vou fazer? Como que eu vou calcular o meu salário, que se chama Prolabore? O seu Prolabore, ele tem que estar na sua listagem de contas fixas. Ali está discriminado aluguel, água, luz e o seu Prolabore. Mas qual é o erro dos colegas profissionais de educação física e fisioterapeutas que têm estúdio de Pilates? Qual é o erro? A cena é, se você teve dentro do seu estúdio de Pilates, por exemplo, 10 mil reais de faturamento naquele mês, e você teve 5 mil reais de despesa, quanto sobrou? Sobraram 5 mil. Aí o que o profissional de Pilates faz? Pega os 5 mil para ele. Tá errado. Isso não é o seu salário. O estúdio ele tem vida própria. Ele precisa ter o seu pagamento, que é o seu Prolabore, ele precisa ter um capital de giro, que é um valor que você define para ficar ali no seu caixa, para pagar alguma coisa extra ou para pagar alguma conta que está perto. E ele precisa ter a reserva dele. O investimento, reserva de segurança, que é aconselhável ter 6 meses das suas despesas fixas dentro do estúdio. Você tem isso? Então, a gente tem que rever os nossos números, mais uma vez. E o número que eu digo agora é o seu salário. E aí, como que você vai fazer essa conta? Ou você vai fazer baseado no seu piso, né, do seu conselho, seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física, CREFITO ou CREF, ou tem estudos que também recomendam percentual em cima daquele lucro, né? 30%, 40% em cima do lucro.
Então, se você teve 10 mil reais de faturamento e você teve 5 mil reais de despesa sem incluir o seu salário, você sobrou 5 mil reais de lucro. E aí você tira 30% para você. Essa é uma forma de tirar o seu salário. Porém, você tem que ter lucro e você nunca vai ter aquele fixo, né? Você não sabe quanto que você vai lucrar. Você não sabe quanto que você vai faturar. Você não sabe se naquele mês as suas despesas variáveis estão altas, que as fixas já são fixas. Então essa é a desvantagem de fazer em cima do lucro. Porque, e se você não tiver lucro? Aí você não tem salário? Como que vai pagar suas contas no final do mês? Então, a melhor forma que eu acredito que seja bacana da gente, enquanto autônomo, enquanto profissional de Pilates, dono de estúdio, para determinar o seu salário, o seu prolabore, é você determinar um valor fixo e entrar na sua tabela de contas fixas. O seu aluguel não é fixo? Então, o seu salário também tem que ser fixo. Ah, Sabrina, mas eu sou autônoma, eu quero ter liberdade financeira. Aí você vai ter isso lá na frente, aí você vai fazer retiradas do seu salário, do seu estúdio. Mas agora, enquanto você está organizando a gestão e a administração do seu estúdio, você precisa ter valor fixo para justamente sobrar lucro e capital para você rodar ali dentro do seu negócio. E aí, como que você vai estabelecer esse salário seu fixo? É você olhar para suas contas pessoais. Como que é o seu custo de vida? Você paga aluguel? Não do seu estúdio. Aluguel seu? Bota lá. Faça a sua relação de custos e despesas da sua vida pessoal. Coloca lá. Paga aluguel, você paga condomínio, você paga água, você paga luz, você tem um supermercado, faz uma média de quanto você vai gastar de supermercado. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou gastar de supermercado. Sabe sim, você faz uma média dos seus meses anteriores. Determina ali o valor. Ah, você vai determinar um valor para lazer. Coloca ali o seu potinho ali do lazer. Você vai determinar que você vai gastar, sei lá, X reais para lazer. Não vou falar aqui, cada um tem o seu valor. Faça essa relação. Qual é o valor que você, profissional de Pilates, precisa ter no final do mês para você se bancar? Faça essa pergunta. Esse é o seu prolabore, esse é o seu salário. E aí você vai tirar exatamente aquilo. Isso vai entrar na planilha de custos do seu estúdio. Custos fixos. Então, seu salário ele não vai variar. Aí você, enquanto dono do estúdio, enquanto empreendedor, tá vendo que tá tendo um lucro bacana, que você tá aumentando o faturamento, que a sua gestão tá, funcionando, determina para você, faça uma reunião com você, de quanto em quanto tempo você vai ter um aumento. Por exemplo, quem determina é você, só que você não pode colocar isso através do chute. Você não pode colocar isso na sua cabeça. Não, você vai ter acompanhamentos mensais, semestrais e vai analisar. Poxa, baseado no ano anterior, eu tive tantos por cento de aumento no meu faturamento. Então, eu vou determinar que a cada 6 meses eu vou ter X% de aumento do meu prolabore. Ou então, meu faturamento não tá lá mais ou menos, ele tá mais ou menos, eu vou ter X de percentual de aumento só no final do ano, né? Uma vez ao ano. É isso que você tem que determinar. O seu valor do prolabore, ele tem que ser fixo. Você aumenta se você puder aumentar. E não sobrou, você pegou para você. Esse é um grande erro. E aí, por isso que está dando prejuízo no seu estúdio. Você está boicotando o seu estúdio. Você está falindo o seu estúdio. Você está pegando o dinheiro dele. Na verdade, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do estúdio. O faturamento é do estúdio. E aí ele tem suas contas para pagar. O seu salário é essa conta. É uma dessas contas. E não faturou 10 mil, despesa 5 mil, você pegou 5 mil para você. Tá errado. Quando a gente tem 5 mil reais de lucro, por exemplo, no final do mês, você tem que determinar o que você vai fazer com esse lucro. Primeiro você tem que saber se você está tendo esse lucro. Depois é você saber o que você vai fazer com esse lucro dentro do estúdio. Você vai colocar 5 mil reais no investimento? Você sabe investir? Tem que começar a aprender. Eu vou fazer uma live aqui para te ensinar, passo a passo, pelo menos para você começar a investir. De forma simples, prática, nada complicado. Determina um outro percentual para você deixar no seu fluxo de caixa, que é aquilo que roda ali
mensalmente no seu estúdio. Precisa ter um valor ali. Não tem que estar com seu caixa zerado. Você tem contas que aparecem, você tem imprevistos que aparecem, você tem reparos, obras. E você vai tirar esse dinheiro da onde? Lá da sua conta, lá do seu faturamento? Não, tira ali do seu capital de giro, que está ali justamente para bancar esse tipo de gasto, né? E o outro percentual seria o seu salário. Então, faça essa divisão, né, dentro ali do seu lucro. A primeira coisa é você aprender a ter lucro dentro do seu estúdio, né? Quem tá chegando aí agora, volta essa aula aí que vai ficar gravada que eu falei sobre isso. E a segunda coisa, depois que você souber o lucro que você teve ali naquele mês, o que você vai fazer com ele? Você não vai deixar esse dinheiro em casa, você não vai deixar esse dinheiro na sua conta corrente, né? Você precisa investir, você precisa aplicar, você precisa fazer dinheiro, né? O seu estúdio precisa fazer dinheiro. Se ainda não tem a reserva de segurança, começa a montar a reserva de segurança do seu estúdio, a sua pessoal. Começa a se organizar. 2021 está começando agora e dá para se organizar. Dá para se organizar. É só realmente fazer o exercício de olhar de fora, analisar aonde é que está o problema. Ai, Sabrina, o problema eu não consigo fazer nada. Então tá, zera, começa do começo. O que é o começo? Para eu atender, eu preciso de quê? Eu preciso de um espaço. Esse espaço custa quanto? X. O que vai ter de gasto para esse espaço funcionar? Água, luz, funcionário. Começa do começo. E aí você começa a organizar a sua gestão desde o começo. Faça esse exercício, veja onde está o gargalo. O que não pode acontecer é você continuar trabalhando com Pilates e chegar no final do mês não ter resultado, não ter lucro, não ter faturamento, não ter dinheiro para pagar a conta, que é o que a maioria dos colegas profissionais de Pilates passam por isso. Chega no final do mês e não consegue pagar a conta ou nem pagam só a conta. Trabalho e só pagam a conta, né? Então é isso. Esses 3 erros, eles são super importantes. Analisem esses erros. Revejam, sentem, passem um dia ali no final de semana, uma tarde, lá no seu estúdio, no seu escritório. Analise essas métricas. 3 erros que estão levando o seu estúdio de Pilates ao prejuízo e muitas vezes à falência. Está perto da falência se você estiver cometendo esses 3 erros. Revisando, o primeiro erro que pode estar levando o seu estúdio ao prejuízo é você não saber precificar, é você não saber colocar preço no seu serviço, olhar o colega, olhar o vizinho, olhar ali o estúdio do bairro e copiar o preço. Não é assim que se coloca preço em cima do seu serviço. Analisa seus custos, analisa suas despesas, analisa a quantidade de clientes que você tem e veja se o seu preço está bacana. Você precisa aumentar o preço ou aumentar o número de clientes ou diminuir as suas despesas. Faça essa conta. O segundo erro que pode estar levando o seu estúdio ao prejuízo: ter conta única, misturada, pessoa física de pessoa jurídica. Essa desordem, essa ingerência vai levar o seu estúdio ao prejuízo e à falência. E o terceiro erro é você não ter prolabore, é você não ter salário definido enquanto fisioterapeuta, enquanto instrutor de Pilates, profissional de educação física, gestor do seu estúdio de Pilates. Precisa ter um valor fixo definido de prolabore. Volta essa aula aqui que eu vou deixar gravado, que a gente fez essa conta e falou sobre isso. Então é isso. Essa aula vai ficar gravada para vocês que chegaram agora. Tem outras aulas aqui embaixo. A minha intenção é realmente compartilhar conteúdo, compartilhar assuntos de gestão que é tão negligenciado por nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que não falamos sobre isso, não gostamos desse assunto de administração, mas que é o coração do nosso negócio. É empreendedorismo, de gestão. É o coração, não adianta. Gestão é o coração. Gestão financeira é o maior coração do nosso negócio. Então, agradeço a quem está aqui, agradeço a quem passou por aqui, agradeço a quem estiver vendo aí no gravado. E esse mês a gente vai ter um encontro aqui, onde eu vou estar dividindo com vocês um passo a passo bacana para vocês colocarem em prática aí. Já já eu vou estar falando a data, vou estar falando o horário, vou estar falando a forma aí de inscrição para que vocês participem e realmente alavanquem aí com o estúdio de Pilates de vocês em 2021.
Um beijo para todos, obrigada, boa noite. Quem tiver dúvida, pergunta. Se quiserem trocar comigo, só me chamar por direct ou deixar aqui embaixo dessa live. De nada, Isabela. Que bom que tá aprendendo. Manda aqui pra gente por direct, manda aqui o seu desafio, que a gente ajuda, que a gente auxilia. Eu troco muito com os colegas aqui por direct, por mensagens aqui, e a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que trocar, a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que se unir, a gente tem que alavancar com os nossos estúdios, né? Passamos por momentos desafiadores, ainda estamos passando, reerguendo, né? As nossas atividades, os nossos estúdios. Então, a ideia é a gente começar, né, recomeçar de forma diferente, porque só fazendo diferente é que a gente vai colher resultados diferentes, né? Se a gente voltar agora fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas ações, as mesmas atitudes, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados de antes da pandemia. Então, a ideia é a gente implementar ações diferentes para a gente colher resultados diferentes, tanto no final do mês quanto no final do ano. Que a gente tenha essa conversa aqui no final do ano de 2021 de forma diferente. Joia? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.